Boa noite, turma de segunda-feira. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa penúltima semana e vocês terão um feriadinho na sexta-feira para descansar, Dia do Trabalhador, Dia do Professor, né, da rede estadual, porque se tem uma coisa que nós somos é trabalhador. Bom, então hoje nós vamos fazer o nosso encontro de número 9, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Depois eu quero dar uma conversadinha, porque tem alguns cursistas que não me entregaram o relato. Talvez seja por isso, talvez seja porque. Assim, deixa eu só já dar os recados paroquiais, que daí a gente já começa. Pessoal, é o seguinte. Os cursistas que não entregaram na data do dia 24, eles entram na nota de recuperação, tá? Não tem prejuízo em nota. E então, não estranhem quando é que vocês, acho que vocês não têm acesso ao RCO, mas lá no RCO eu lanço a nota na recuperação, tá? Valendo o mesmo ponto, enfim. Porém, gente, tem alguns que não me entregaram e não aparece entregue para mim, estão aqui na reunião. Mas depois eu vou conversar em particular, tá? Para a gente ver o que aconteceu, o que que está acontecendo. Que essa turma geralmente é uma turma muito participativa. Então vamos lá, gente. Hoje nós temos a agenda cheia aqui na nossa reunião de número 9, né? Nós temos várias coisas para fazer hoje. Boa noite, quem está entrando agora. Não sei se a cidade de vocês caiu a temperatura, aqui caiu, que tá friozinho. E em Foz, pessoal, quando a gente chega nos 20 graus, a gente fica muito feliz, porque geralmente a gente vive nos 40. Então hoje eu tô até de blusa de frio, gente. Pensa numa pessoa feliz. Então vamos lá. Desafios da convivência na escola, parte 2, reunião 9. Vamos dar início à nossa reunião de número 9. Aqui os recados, né? Essa turma é bem comprometida, só lembrando das câmeras abertas para que a nossa presença seja efetivada e também que vocês utilizem o computador. Bom, aqui é o nosso cronograma, chegamos a 90% da nossa jornada, estamos indo para a reta final, e esta é a nossa agenda. Boa noite, friozinho, muita chuva. Aqui foi ontem que choveu, mas hoje já não choveu mais, mas está friozinho. Acolhimento 5 minutos, pessoal. Saberes em ação 10 minutos. Conexão, práticas, saberes e prática, perdão, saberes e práticas 10 minutos. Na prática e troca de saberes. E o RAF, 15 minutinhos. Pessoal, este é o nosso último RAF. Então, hoje, aqueles cursistas, eu vou aproveitar também enquanto vocês fazem, dar um retorninho aí no WhatsApp para cada um, quem não fez, quem tem algum RAF em haver ainda que não fez, para a gente fazer, tá? Que dia 30 é o último dia. E 40 minutos do relato de implementação. Então, vamos seguir com a nossa agenda de hoje. Quais são os objetivos? Refletir sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada, aplicar as estratégias propostas para melhorar o clima escolar, e avaliar os impactos das estratégias aplicadas na convivência e no pertencimento. Estes são os nossos três objetivos de hoje. E este, gente, é o nosso acolhimento. Eu gostaria, quem que poderia ler para nós este acolhimento? É um poema. Quem poderia ler? Eu leio, professor. Obrigada. Posso ler? Pode ler. Poema Amigo de Alexandre Oneil. Mal nos conhecemos, inauguramos a palavra amigo. Amigo é um sorriso de boca em boca, um olhar bem limpo, uma casa, mesmo modesta, que se oferece, um coração pronto a pulsar na nossa mão. Amigo, recordam-se, vocês aí. Amigo é o contrário de inimigo.
Amigo é um erro corrigido, não o erro perseguido, explorado. É a verdade partilhada, praticada. Amigo é a solidão derrotada. Amigo é uma grande tarefa, um trabalho sem fim, um espaço útil, um tempo fértil. Amigo vai ser e já é uma grande festa. Muito obrigada, Zenaide, pela leitura. Pessoal, este poema ele está sendo lido agora para encerrar, né, a nossa jornada. E vocês conseguem fazer alguma relação ou com a nossa jornada em relação a esse poema? Ou então, vocês, que sentimentos vieram aí à tona enquanto a Zenaide lia para nós? Que leu muito bem, por sinal, viu? Muito boa sua oratória aí na leitura do poema. Que sentimentos, pessoal? Deixa eu ver se tem alguém respondendo aqui. Ah, é a fala da Cleusa. A turma tá quietinha hoje, tá guardando as palavras para a apresentação. A Norma levantou a mão. Pode falar, Norma. Então, trazendo aqui para o contexto do nosso curso, eu acho que amigo é aquele que quer o bem do outro, se deu certo para ele, ele quer compartilhar também. E eu acho que é meio isso que o curso aqui faz, né? Uma proposta, o outro dá uma opinião, o outro fala como foi lá no seu espaço escolar, e você também dando bastante, várias ideias, várias sugestões, o outro compartilhando. Então, acho que é isso, amigo, é aquele olhar, achei lindo esse verso, um olhar bem limpo, sem julgamento, como foi tão bem falado aqui, né? Não julgar, não tentar, assim, não humilhar o outro, sempre em busca de uma solução, de uma forma diferente de retratar aquilo ou de fazer, né? Então, eu acredito que você não se sente tão solitário. A cada segunda-feira que eu venho aqui, eu me sinto mais fortalecida. Eu vejo que os problemas só mudam de endereço, né? Mas os professores, eles têm os mesmos problemas, assim, outra situação, mas é o mesmo sentimento de querer, né, que dê certo, querer ajudar. Eu acho que é isso. Então, ver no aluno também um amigo, não vejo que seja diferente ou que possa ser diferente, né? Você tem que ver a importância de um aluno para a escola e a importância do professor também, né? Eu acho que a união dessas importâncias aí é que faz toda a diferença, na verdade, né? Eu acho que esse poema é muito bonito mesmo. Esse olhar bem limpo, Obrigada, ele diz tudo. Norma. Obrigada. Pode falar, Lucimara. Vou aproveitar as palavras da Norma e ouvindo aí, eu pensei aqui, né, seria tão solitário sem esses 9 colegas, uma vez por semana aí que estivemos juntos compartilhando as ideias, o que deu certo, o que não deu. Sofremos juntos aí, né, com alguns relatos, e eu achei assim muito, muito bacana essa nossa jornada, e eu me senti a cada encontro um pouco reconfortada. E na ideia principal de que nós estamos, né, no caminho certo. Me lembrei muito da equipe pedagógica, que é muito parceira, e dos nossos colegas que estão na luta, né, junto conosco aí na linha de frente. Então, achei muito pertinente esse acolhimento, professora. Obrigada, Lucimara. Muito bonitas suas palavras também, a da Norma. Aí nós temos aqui alguns colegas que escreveram no chat. A Cleusa colocou amizade, empatia, Jocelita, pertencimento. Cleusa colocou compartilhar com o outro. E é isso, né, gente? Nós estamos no nosso trabalho, é o nosso trabalho, mas a gente acaba desenvolvendo laços de amizade,
lá conexões emocionais com as pessoas do nosso trabalho, com os nossos estudantes, né? E eu acho que quanto mais a gente conseguir criar um clima positivo, ele é melhor, ele é melhor e ele nos traz essas lembranças, né? E que bom que a Norma colocou que aqui no encontro ela pôde se sentir acolhida, se sentir pertencida, a Lucimara também. Muito obrigada. É muito bom ouvir isso também, porque a gente tem esses encontros todas as segundas-feiras e que bom que a gente consegue, que vocês conseguiram assim, ver que é além de uma formação também, né? É uma conversa, é uma empatia, é um acolhimento. E, gente, eu acho que o mais legal de tudo isso é que os formadores que estão aqui deste lado, nós estamos em sala de aula também. A gente está em sala de aula igual a vocês e a gente está passando pelas mesmas situações. E aí a gente vai se fortalecendo, né? Então, muito obrigada, viu, meninas, pela participação. Obrigada também pro pessoal aqui que participou pelo chat. Seguindo com a nossa reunião de hoje, nós vamos fazer, pessoal, uma retomada do que a gente tem conversado, né? Não sei se vocês assistiram a aula assíncrona, que a gente também eu falei bastante sobre retomada. Eu iria deixar para vocês a aula da quarta-feira, mas quando terminou a aula de quinta, eu achei a aula de quinta, eu falei, essa aula de quinta aqui tá a carinha da turma da segunda-feira. Então, eu até demorei um pouquinho para postar, porque eu estava esperando a reunião subir, né? Receber a reunião. Então, além da gente fazer uma retomada, nós vamos falar um pouquinho da importância de comunicar objetivos. Então, o que que diz esse slide aqui? Ele diz o seguinte, que teve um estudo desenvolvido na década de 70 lá nos Estados Unidos, não era na área de educação, tá? Era numa, eu não me lembro agora, aqui também não tem, não é na área de educação. Então, na verdade, era um curso, se eu não me engano, acho que voltado para a área de relações públicas, e aí fizeram um estudo assim, em três turmas. Em uma turma foi falado sobre, né, foi passado para esses estudantes todo o objetivo, o que que eles fariam a cada aula. Em uma outra turma foi falado mais ou menos assim por cima, e numa terceira turma não foi falado absolutamente nada. Chegava na aula e trabalhava. E o que que ocorre, gente? Ao final, verificou-se que toda a turma em que os estudantes eram previamente, né, informados dos objetivos que seriam trabalhados no início da aula, esses estudantes tiveram um desempenho muito superior e mais engajamento em relação à turma que teve parcialmente ali o acesso aos objetivos e também a turma que não teve. Para vocês terem uma ideia, uma das linhas da nossa formação é justamente essa. Eu não sei se vocês se recordaram que toda vez nas reuniões a gente fala dos objetivos. Olha, pessoal, quais são os objetivos hoje? Esse. E trazendo para a nossa sala de aula, gente, eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei em um colégio aqui em Foz, um colégio católico, muito bom, muito bom. E até quando eu entrei no PDE, como eu entrei nessa turma do PDE, eu acabei optando por ficar só no estado, porque para me dedicar mais ao PDE. E aí, gente, nesse colégio, nós tínhamos uma orientação da equipe pedagógica onde nós colocávamos todo o início de aula o que a gente trabalharia naquela aula. Então, por exemplo, Império Romano. Nós vamos trabalhar Império Romano hoje, pessoal. Nós vamos trabalhar a formação do Império Romano, a monarquia. Na outra aula, eu colocava república. E eu, lendo esse slide, estudando para trabalhar com vocês, me veio à memória e como isso é importante, né? E os nossos slides do RCO também traz essa estratégia de sempre informar ao estudante quais são os objetivos a serem trabalhados naquela aula, tá? Porque eu sempre falo para os alunos, pessoal,
Todas as nossas ações em sala de aula, elas têm um porquê, elas têm uma intencionalidade pedagógica. E elas vêm de teorias de aprendizagem, elas vêm da ciência, né? Da ciência da aprendizagem. E aqui a gente traz mais uma, né? É, que foi comprovado que quando o estudante sabe, ele não importa a idade, porque aqui, se eu não me engano, era de ensino superior. Quando o estudante sabe, sendo adulto, sendo criança, adolescente, do que vai se trabalhar naquela aula, o seu engajamento consequentemente, tá, o seu desempenho ele é maior, tá? Ou seja, saber para que serve, o que muda na vida, alguém fazer uma atividade específica, contribuir. Nossa, gente, como essa frase está estranha. Ou seja, saber para que serve, o que muda na vida, alguém fazer uma atividade específica, contribuir para agregar sentido na realização desta atividade. Acho que foi um errinho de digitação. Ou seja, saber para que serve, gente, né? Isso vai fazer o quê? Vai contribuir para agregar sentido para o estudante ou para nós. Quando eu comecei ali a reunião de hoje, falando os objetivos para vocês, né? Eu sempre procuro fazer uma conexão com o que a gente vai trabalhar. Então, isso traz sentido, tá? Então, isso aqui é só para a gente trazer mais ideias para o nosso trabalho em sala de aula. Isso vale para práticas pedagógicas relacionadas ao clima escolar também. Então, eu pesquisei bastante, essa partezinha verde, ela é sempre a parte que dá o final do slide. Falei, não, daí eu termino lendo ali, como se fosse a nota do rodapé do slide. E eu não vi, senão teria sinalizado para consertar. Bom, então, pessoal, aqui são algumas atitudes indispensáveis, tá? Para a gente fazer o quê? Para a gente melhorar o clima escolar da nossa escola. E a gente tem esse poder, viu, gente? Eu sei que uma andorinha só não faz verão, mas a gente pode mudar ao nosso redor, a gente pode influenciar a nossa sala de aula. Então, para iniciar ou qualificar processos de melhoria do clima escolar em sua escola, você precisa ser intencional. Você ter, não, a minha intenção, minha intencionalidade pedagógica é a promoção de um clima escolar positivo. Identificar questões sensíveis e atuar na prevenção. Ser estratégico, definir ações com objetivos e prazos definidos. Ser colaborativo, envolver atores da escola de forma articulada. Essas três florzinhas aqui, elas perpassam desde o momento em que nós estamos trabalhando com os nossos alunos, os nossos objetos de aprendizagem em sala de aula, como, por exemplo, definir ações com prazos, com objetivos e prazos definidos, quando a gente se propõe ali, se propõe a trabalhar os conteúdos ali do trimestre, né? Depois nós temos os nossos períodos de avaliação, ser intencional, que daí, conforme a gente vai estabelecendo ali, planejando as nossas ações dentro da sala de aula, a gente começa também a identificar algumas questões em relação aos nossos estudantes, ou algumas coisas em relação à turma que precisam ser trabalhadas, que precisam ser mexidas, que a gente não pode deixar passar. Hoje, por exemplo, hoje eu fiz um mapa de turma, e eles odeiam. Eu falei, ué, gente, faz parte. Ai, me põe ali. Eu falei, pessoal, mas é necessário. Então, eu vou deixar vocês, eu sou a coordenadora dessa turma. Vocês vão ficar um tempo nesse mapa de turma. Se vocês colaborarem, né, vocês podem depois ter a liberdade de sentar onde vocês querem, né? O ensino médio. Enfim, então a gente é intencional em várias situações em sala de aula. E ser colaborativo, né? E eu tenho certeza que, pelos relatos de vocês, pelas posturas de vocês aqui, pelas trocas de figurinha, todos vocês têm essas qualidades, essa intenção, essa estratégia, com o intuito de ser colaborativo para criar um clima escolar mais efetivo dentro das nossas escolas, de maneira positiva. E quando a gente faz, né, faz ali os trabalhos, participa dos projetos, algum trabalho que envolva, de repente, uma coisa tão simples, mas tão importante, a brigada.
quando a gente faz a simulação de incêndio, a gente participa, ou a gente desce, passa no corredor, vê alguma situação, a gente às vezes intervém, ou conversa com o aluno, oh, faltou, até que fim você veio? Então, isso tudo a gente vai colaborando para um clima escolar positivo. E aí, pessoal, aqui relembrando, né, a gente já conversou bastante sobre essas questões, é, a avaliação de melhorias no clima escolar. Como que a gente pode perceber, né? Antes, a gente pode utilizar, como a gente viu durante a nossa jornada, os instrumentos adequados. A gente teve várias sugestões de estratégias durante a jornada. Nós podemos verificar também alguns programas que já existem na sociedade e a gente pedir, né, parceria e também proposição de ajustes. Ah, vamos conversar com a direção, vamos marcar uma reunião entre nós, professores. Vai ter agora o nosso estudo e planejamento dia 15 de maio. Ah, a gente precisa conversar sobre tal situação da escola, porque essa situação não está legal, a gente precisa melhorar. Gente, eu estou dando exemplos muito meus. Alguém, se vocês quiserem, é que eu não quero, eu quero parar o tempo certinho, dar o tempo correto de vocês, para que vocês possam apresentar. Eu estou esperando o clima escolar, né? Falar de, mas ter um tempo melhor assim com a direção da escola e apresentar para, perdão, estou esperando o planejamento do dia 15, que daí nós estamos em final de trimestre e conversar com a direção da minha escola, porque eu acho que ninguém ali, não sei se algum pedagogo fez, porque eles fazem o PED-FOR também. Eu quero apresentar aquelas estratégias de melhoria de clima escolar, de avaliação, porque eu vejo que na escola, principalmente à tarde, os nossos estudantes estão muito agressivos. Então, uma sugestão de melhoria, né? Então, na reunião de formação de planejamento, pessoal, se vocês quiserem aproveitar, né, ou então antes, conversar aí na escola de vocês, propor alguns ajustes do que vocês aprenderam aqui, do que a gente trocou de figurinha. E durante depois, a gente acaba identificando novos desafios. Ah, fizemos assim, não deu certo, ou da outra vez eu vou fazer do outro jeito que é melhor. A gente revisa, né? Ah, agindo dessa forma realmente dá certo. Revisão de metas e ajustes. Ah, nossa meta era tentar organizar a fila do refeitório, né? Enfim, até o meio do ano. É um trabalho de formiguinha, então a gente vai ajustando, né? Vai elaborando as metas e vai ajustando, tá? Estou lendo o slide trazendo exemplos práticos da nossa escola, das nossas escolas. E quando a prevenção não funciona, Karina? Olha, gente, é muito bom ter esses tipos de informação, porque a gente sabe que a vida real tem o ideal e o real. E o nosso dia a dia, ele é o real, e às vezes não funciona mesmo, né? A escola, gente, é um espaço de convivência pública e diversa, onde as relações fazem parte do processo de aprendizagem. Nem sempre as estratégias de educação em direitos humanos e de promoção da convivência são suficientes para evitar situações de violência. Há nas escolas violências que geram medo, indignação, sofrimento e dor. Não tem como, né? A gente já discutiu bastante aqui no encontro, a gente infelizmente vive numa sociedade violenta. A sociedade brasileira, embora os números tenham mostrado que nós temos diminuído o número de alguns homicídios, mas a nossa sociedade, o nosso país é muito violento, o continente sul-americano é muito violento. Então, às vezes, a gente vai ter ainda algumas situações assim na escola. E o que a gente faz? A gente desanima? Às vezes desanima, daí o colega te anima, ou você anima o colega que está desanimado, mas a gente não pode desistir. E aí, pessoal, uma outra sugestão é o guia de orientações que nós temos aqui, tá? As equipes diretivas e pedagógicas, né? O que é esse guia de orientação? É um guia organizado pela própria Secretaria do Estado da Educação, juntamente com outros órgãos e instituições que compõem o sistema da garantia dos direitos humanos. Então, esse guia, gente, os professores também podem ter acesso,
mas ele fica ali na parte pedagógica da escola, onde há protocolos a serem adotados em situação de violência intra e extraescolar envolvendo crianças e adolescentes. Karina, por que que fica ali na pedagogia, na direção? Muitas vezes, pessoal, porque a gente recebe na nossa escola, não, quando eu falo nossa escola, é a minha e a de vocês, alunos que infelizmente sofreram algum abuso físico ou sexual fora do âmbito escolar, e nós temos o dever de encaminhar esse estudante, de amparar esse estudante. Então, tem protocolos que trabalham muito com essa questão do encaminhamento desses estudantes, né, que sofreram algum tipo de violência intra e extraescolar. Alguma dúvida, gente? Tudo bem? Como agir em situações de violência na escola? Este guia orienta a escola sobre como agir em situações de violência. Está disponível na versão impressa nas escolas e no portal Escola Digital. Vocês viram, gente, que o dia a dia educação ele foi substituído pelo Escola Digital, né? Então, lá temos esse guia também para a gente poder utilizar, poder ler, né? Para a gente poder trabalhar, se munir cada vez mais de ferramentas para lidar com essa questão da violência. E todos os profissionais devem conhecer e ter acesso a este documento, mesmo o impresso que está lá nas nossas escolas. Quem sabia da existência desse guia, pessoal? Faz um joinha aqui, por gentileza. Ah, o Jean, a Leise, muito bem, muito bem. E aqui, pessoal, situações de conflito na escola. O professor deve intervir desde o início dos conflitos, evitando sua escalada e garantindo a proteção dos estudantes. Caso a mediação não seja suficiente, a situação deve ser encaminhada à equipe gestora. É essencial compreender o contexto, acolher os envolvidos e ouvir todas as partes. Gente, aqui é uma retomada, é um hábito. Eu sei que vocês fazem, tá? Mas é um hábito. É o hábito da nossa escolha, de todo dia a gente escolher trabalhar com os nossos estudantes para que eles desenvolvam uma cultura de paz, né? E a gente faz isso. Quando a gente vê alguma situação na sala de aula, é nosso dever, qualquer situação a gente intervir. Se de repente Karina, eu não estava muito bem hoje. Quando a gente percebe também, que eu acho que é um autocuidado para a gente também se preservar, que naquele dia você não está bem, né? Você teve já uma situação de indisciplina numa outra turma, então o que que a gente pode fazer? A gente pode contar com a nossa rede de apoio dentro da escola. Olha, eu vou encaminhar vocês dois lá para a pedagogia, tá? Então, vocês vão para lá resolver essa situação. E isso faz com que a gente também nos proteja, consiga deixar aquele clima na sala tranquilo e a gente conseguiu intervir ali naquela situação de conflito, né? E quando a gente puder, e quando a gente, né, tiver assim, que a gente sempre tá bem, né, assim de, mas isso é certo, não é? Peça desculpa, né? Não acha assim que isso não é certo, isso é errado. A gente faz esse trabalho. Mas é bom lembrar também que quando a gente vê que não dá para resolver, a gente pede ajuda daí para a equipe pedagógica e equipe gestora. E é isso, gente. Estamos encerrando aqui a parte teórica, tá? Da reunião de hoje. Alguma dúvida, pessoal? Pessoal, deu uma parada aqui na internet. Alguma dúvida? Bom, então agora, gente, nós vamos para a nossa atividade na prática e troca de saberes, tá? Ela vai ser juntas e vai funcionar assim. Eu vou escolher um aluno, aqui um cursista, e vou fazer uma pergunta para ele. Vou fazer a pergunta A. Fulano,
Você considera importante? E faço a pergunta. Aí esse cursista responde, e aí ele chama um outro cursista para responder a pergunta B. Esse cursista responde e chama um outro cursista para responder a pergunta C. Certinho? Tá? Então, vamos fazer o nosso na prática. Entenderam? Eu vou escolher pessoas que eu nunca escolhi. Deixa eu ver. Filomena. Eu. Boa noite. Eu vou ler a pergunta A, Filomena. Você, por gentileza, responda e depois você escolhe um colega para responder a B, tá bom? Sim. Então, é de acordo com o que a gente estudou, que a gente conversou. Vamos lá. Você considera importante a existência de um guia de protocolos para situações de violência? E de que forma ele pode contribuir para a melhoria do clima escolar? E você já tinha conhecimento desse documento? Então, professora, e é importante, isso é certo, né? Todos nós sabemos da importância de termos aí protocolos e que sejam seguidos nas nossas escolas, porque existe, inclusive na minha, muitos casos de violência e que muitas vezes não são devidamente tratados como devem ser, né? E assim como existem as violências mais leves, existem outras mais graves, mais agravantes, e que às vezes a gente vê simplesmente só uma conversa ali rápida e que seria necessária, na minha opinião, uma intervenção mais não sei, uma patrulha em alguns momentos e fazem vista grossa de algumas situações na escola. Algumas coisas a gente tem conhecimento, outras coisas não. Às vezes a gente fica em dúvida: será que é certo? Será que Uhum, é correto, incorreto? perfeito. Muita coisa que aconteceu, por exemplo, daqueles alunos que teria como transferir automaticamente para outras escolas devido a vários casos de indisciplina e violência na escola, e que na minha escola há esses alunos e que nós nunca conseguimos fazer essa transferência compulsória, é isso? Lembrei agora. E que eu, na minha opinião, e de muitos outros professores, achávamos que aquele aluno se encaixava e no fundo, a coisa não fluía, não ia, o aluno continuava na nossa escola. Tá, acho que deu, né, professora? Tá ótimo. E então você já tinha conhecimento desse documento? Olha, vagamente, professora, eu acho que tudo que a gente vê agora, a gente consegue aprofundar mais, né, saber melhor, e eu acredito que tudo que vem aqui vem a acrescentar, tá? Porque a gente sabe, às vezes sabe só por cima e às vezes a gente nem procura saber corretamente, certamente, que geralmente quem toma essas decisões é direção, é equipe pedagógica, tá? Então, sinceramente, professora, vagamente. Perfeito. E eu fiz essa pergunta de forma propositiva, Filomena, porque eu tive conhecimento deste documento porque eu comecei a fazer a formação. A gente em sala de aula, a gente tem uma demanda bem grande em sala de aula e às vezes não dá tempo. E às vezes, e graças ao nosso bom Deus, que a gente consegue contar com a equipe diretiva, com os pedagogos para nos ajudar, não é mesmo? Nessas questões de, às vezes, de violência, de indisciplina, porque o nosso dia a dia da sala de aula ele é bem intenso. Então, realmente, justamente eu fiz essa pergunta, pessoal, para a gente pensar, será que está lá na escola? Vamos perguntar, falar com a direção, ou até no planejamento, olha, mostrar para os professores, porque eu tenho certeza, gente, que essa questão da indisciplina e de crime escolar, violência, é algo que afeta a comunidade escolar como um todo. Obrigada, viu, Filomena? Agora eu vou pedir para você escolher um colega. Escolhe um colega, por favor, para ler a B.
Então tá, vou fazer igual você, vou pegar alguém que fala pouco, tá? Que a gente quase não vê. Para Áurea, vou fazer pergunta para Áurea. Vai De lá, que Áurea. tá, leio a pergunta? Sim. Pode ler, pode ler. De que formas práticas implementadas se relacionam com o clima escolar e educação em direitos humanos? Ai, meu Deus. As práticas implementadas. As sugestões das práticas que a gente deu, a que você fez. Se relacionam diretamente, né? E porque assim, na minha escola pouco se faz, sabe? Pouquíssimos, tanto que eu nem sabia desse protocolo, nunca ouvi falar, assim, e agora fazendo esse curso, eu comentei já com outras pessoas também lá da escola, a gente, assim, na minha implementação, eu já movimentei a direção, sabe, assim, com a implementação, porque, assim, é importantíssimo, né, isso daí, por tudo que a gente passa, e por tudo que a gente não sabe que tem direitos, né? E, assim, dos alunos também, né? Que, fora o que acontece com eles, mas todos têm direitos, né? Todos têm. É isso. Obrigada, perfeito. E agora você, por favor, escolhe alguém e leia a pergunta C. Eu vou ler primeiro, daí eu. Como Tá. a comunicação antecipada dos objetivos de ensino pode influenciar o engajamento e o desempenho dos estudantes? Está com o microfone desligado. Desculpe. Maria de Fátima. Maria de Fátima. Desculpe, Maria de Fátima. Mas era para alguém que quase não falava, gente. Professora, você acredita que eu estava respondendo uma aluna que fez, Desculpe. imagina, a implementação e ela queria as fotos, né? É a letra C? Isso. Então, eu aprendi com as aulas da SCO a passar os objetivos da aula, né? E eu acho isso muito importante, né? É como se eu desse, assim, daquele bom dia, daquela entrada na sala de aula, né? E aquela pausa de que a aula vai começar, né? O conteúdo vai começar. Então, é como se eu tivesse, uma sensação que eu tenho. Agora o conteúdo vai começar, prestem atenção em mim. É isso que nós vamos aprender a partir de agora, né? É isso. Obrigada, Maria de Fátima. Isso aí. E agora você escolhe alguém para ler a última pergunta dele. Tá, deixa eu ver aqui na lista. Eu quero a... deixa eu ver. Alguém que eu não vi falando ali. A Rosilê. Vamos lá. Ela lê? Você pode ler para ela. Tá. O que pode ser feito na prática para fortalecer a convivência na escola, promovendo um clima escolar positivo por meio de ações mais intencionais, estratégicas e colaborativas? Eu vejo que principal é iniciar pelo acolhimento. Despertar aquele sentimento de pertencimento, tanto da equipe, professores, estudantes, começa por ali, olho no olho. A partir daí, tem-se essa confiança, tem-se essa proximidade, constrói-se vínculos, né, esses laços ali afetivos. E por ali você vai, através da escuta ativa, né, vai se aproximando e vai discutindo, né, com transparência, colocando todos os pontos necessários, né, de serem abordados para fortalecer a convivência, para melhorar alguns aspectos, né,
comportamentos que não estão sendo adequados, que não estão favorecendo um ambiente saudável. Então, eu vejo que seria por ali, e muita conversa, muito diálogo. Depois eu vou falar sobre a minha atividade, mas eu achei bem interessante para fazer também nas escolas, achei que foi uma boa prática, ela vem bem ao encontro desta pergunta. A seguir, na próxima. Muito bem. Obrigada Gente, pela escolha. olha, obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Nós teremos ao final, pessoal, o formulário de boas práticas, tá? Por quê? As implementações de vocês, aí vocês precisam só assinar um termo que vocês autorizam a gente a divulgar o trabalho de vocês para os professores da rede, porque ideias, gente, são sempre bem-vindas, não é mesmo? Às vezes a implementação da Rosilei, como ela falou que gostou, né? Já até abriu mais um sorriso ainda quando começou a falar da implementação dela. Isso vai ajudar muito a minha escola, vai ajudar de repente muito a escola da Áurea, tá, gente? Então, quem tiver interesse, depois no finalzinho a gente conversa. Então, agora, para refletir, assim, de tudo que vocês falaram, tá? Diante de uma situação de violência envolvendo estudantes, como você tem atuado? Em que medida o uso do guia de orientações pode qualificar seus encaminhamentos e fortalecer a proteção dos envolvidos? Só para a gente refletir, tá? E o bom é que agora nós sabemos que a gente pode contar com esse guia, que a gente pode pedir auxílio para a direção, né? A gente sempre pede, mas que a gente tem esse guia para nos ajudar. Bom, pessoal. Agora chegou o nosso último RAF, tá? Então, vou abrir aqui, vou colocar para vocês, vou colocar no chat. E aí, recadinhos paroquiais. Quem não entregou o trabalho, Maria de Fátima, pode clicar lá para enviar. Quem não, Já quem enviei. teve que entregar o caderno de implementação após o dia 24, pode clicar lá, tá? Porque tem alguns alunos cursistas que estão aqui e não me entregaram. Pode falar, Adriane. Boa noite. O caderno eu entreguei no prazo, mas eu estava lá olhando e ele está restrito e eu vou ter que cancelar o envio, né? Não tem problema, então, cancelar, arrumar e reenviar. Sim, não tem. Pode fazer isso, tá? E aí você vai explicar onde que entrega esse RAF, né? O RAF, ele já vou explicar, tá? Então, vocês vão fazer agora. Pessoal, vocês terão 10 minutos para fazer o RAF. E daí, quem tiver com eles todos feitos, vocês vão entregar ele, tá bom? Karina, o meu não tá abrindo. Será que você não tá com outro e-mail? Você tá na Não, escola? eu tô, mas ele abre uma, assim, tá escrito time escolar, uma tarja preta. Ah, não, abriu sim. Abriu?
Pessoal, então são 7h30. Vários cursistas colocaram aqui que responderam o RAF. Gente, eu dei uma olhada. Todos desta turma estão com os RAFs completos, tá? Parabéns. Vocês fizeram todos os RAFs. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Junto com vocês, eu vou abrir lá o mural, nós vamos lá para o Google Classroom e nós vamos entregar os nossos RAFs, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a sala de aula de vocês. Vamos lá. Então, vamos procurar a nossa turma, que é NC, aqui, NC. Todo mundo entrando aí na turma, tá? NC, aí nós vamos em atividades. Todo mundo foi em atividades? E agora, gente, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. O RAF é atividade avaliativa 2 ou 1? Isso, a Adriane colocou lá. Muito bem. É a 1, mas é a que entrega depois, né? A 2 era a que entregava semana passada. Então, nós vamos clicar aqui, ó. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão em instruções, no trabalho de vocês, ó, a Filomena já entregou. E aí, vocês vão clicar em entregar o RAF de vocês, tá? Só clica lá naquele botãozinho entregar, enviar. E aí vocês estão concluindo o RAF também. Professora, a senhora pode mostrar aí, por gentileza, de novo? Professora, não seria marcar como concluído? Clicar em marcar como concluído, é isso? No meu aparece. O meu também, acho que é marcar como concluído. Ah, então não aparece entregue? É que você está com a visão de professora, né? Acho que na visão do cursista deve ser marcar como concluída mesmo. Pode ser, gente, que para mim. Então, marquem aí como concluída, que vai atualizar o meu, eu vou mostrar. Ó, perfeito, ó. Maria de Fátima, Renata, Eliane, veio tudo como entrega agora para mim, tá vendo? Ó, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, tá vendo? Ó, entregue, entregue. Vocês podem colocar entregue, que daí aparece para mim, tá? Então, Hélio, vai lá no seu nome. Ô, prof, aparece uma mensagem que você não anexou o trabalho de atividade avaliativa 1, o registro de acompanhamento formativo RAF. Portanto, seu professor verá apenas que a atividade foi concluída. Ah, sim, isso, coloca lá, concluída, isso mesmo, porque não tem anexo. Ah, ok. Olha só, a do Hélio apareceu agora, a da Norma, da Jocelita. Muito bem. Vê lá, Gia, vamos ver se a sua deu certo. Ah, deu certinho também, tá? É que essa não tem. É o meu, prof. Olha o meu também, professora. Também, deu certo. Ó, eu vou falar de todos, tá? Que estão aparecendo entregue para mim. Adriane, Áurea, Eliane Cristina, Filomena, Hélio, Jean, Jocelita, Lucimara, Maria de Fátima, Norma, Onice, Renata, Rosilei, Vanessa e Zenaide. Perfeito, gente? Prof, A foi o Cleusa meu? ainda tá. A Leise? Não, Leise, não foi. Eu acabei de enviar. Então, talvez não atualizou aqui para mim, mas você acabou de enviar? Que ele estava Sim, aqui aparece atualizando. para Então, mim peraí. ali. Então, peraí. Saí, ó. Fui para NL, estou indo para NC de novo. Às vezes atualiza. Ver instruções, trabalho dos estudantes. Apareceu, Leise. Entregue agora, tá? Ó, tá aqui, embaixo da Jocelita. Então, nós temos ainda alguns colegas aqui
mas tem colegas também que são desistentes. Então, gente, tudo certo? A Cleusa ainda está fazendo o RAF dela, né, Cleusa? Que ela caiu na internet dela. Professora, não abre para mim. Não consigo abrir. Não Você sei se é a está na escola? internet. Não. Eu vou fazer assim, ó. Você consegue. O que que aparece no seu RAF? O que que aparece de mensagem? Página não encontrada. Ah, mas isso aparece mesmo. Aí você tem que clicar lá. Acesse aqui o seu RAF. Quer ver? Deixa eu clicar aqui. Então, já fiz várias vezes e não abre. Então, antes da gente começar, ó, não aparece isso aqui para você, Cleusa, ó? Não aparece essa mensagem? Isso aqui? Uhum. Aí você clica aqui, ó, em verde, acesse seu RAF aqui. É isso mesmo que eu estou fazendo. Aí você espera que às vezes demora, tá? É o último, né, que tem lá para responder. Não abre. E clica aqui então, ó, travou, clique aqui, ó, aqui em cima. Não abre mesmo assim? Não, não abre. Tá. Então, Cleusa, eu vou começar as apresentações e depois eu fico com você para a gente resolver, tá? Tá bom. Quer tentar pelo celular enquanto isso? Tá, deixa eu ver, porque caiu a internet, eu saí, eu perdi o link de novo. Eu vou ter que salvar esse link. Vê se você, na hora de entrar, Cleusa, você não acabou entrando com um e-mail que não é o @escola. Às vezes acontece isso, tá? Ah, tá. Vê certinho, Então tá. pode ser que tenha acontecido isso. Gente, então nós vamos para. Tá certo. Nós vamos para as nossas apresentações, tá, pessoal? Nós teremos 5 minutos, vocês farão a apresentação utilizando a síntese do relato. E nós temos aqui os nossos cursistas, que vão apresentar hoje, tá? São eles: a Leise, a Filomena, a Maria de Fátima, o Hélio, a Rosilei, o Jean, a Unice e a Norma. E aí, gente, a Maria de Fátima, o Hélio, a Rosilei, o Jean, a Unice e a Norma, eu vou pedir para vocês colocarem o link do relato aqui, ó, tá? Na coluninha do link do relato. E depois vocês se atentem para ver para quem que vocês vão fazer o feedback. Então, por exemplo, agora é a Leise. Quem vai fazer o feedback da Leise será a Norma. Como vai funcionar, professora? Vocês vão, por exemplo, eu sou a Norma. Leise falou, aí eu vou escolher aqui um item de avaliação para a Leise e depois eu vou fazer um comentário. Tudo bem, pessoal? Então, agora eu vou fechar todas as minhas abas. Vou ficar só com essa da apresentação para eu seguir a ordem. E Leise, gente, só um minuto, só outra coisa. Vocês terão 5 minutinhos, tá? E quando eu começar a bater palmas, é porque daí acabou o seu tempo, tá bom? Então, eu vou pedir Professora, para vocês coloca no chat compartilharem. aqui o link para fazer o feedback. Coloca aqui no chat, por favor. Coloco. Boa, ótimo, porque tá lá no mural e aqui no chat é mais fácil para vocês. Ótima ideia, Norma. E Cleusa, vai tentando aí, tá? Depois a gente fala. Deu certo? Então, ó, 100% agora. Então, vamos para a implementação da nossa querida Leise, que foi uma das primeiras que me entregou o caderno. Vai lá, Leise. Então, vamos lá. É para a gente apresentar só a síntese, né, prof? Isso mesmo. Tá, então vamos lá. Então, sou a professora Leise, trabalho no Colégio Estadual Cívico-Militar Barão do Rio Branco. O tema que eu fiz foi sobre o bullying com a turma do 6º ano. Então, a gente teve ali a primeira ação, na verdade, foi uma parceria com o Núcleo de Londrina, que foi feito um trabalho ali com todas as escolas, com a chefe de núcleo e uma professora aqui, que fizeram um vídeo para a gente passar para as turmas e trabalhar o tema do bullying.
Antes eu já tinha conversado na escola, que tinha uma aula do RCO ali, que ação que a gente poderia trabalhar, pensando já na minha implementação. Então, na verdade, daí eu passei esse vídeo primeiro, né, a escola, todo mundo foi trabalhar esse mesmo tema, todas as turmas na terceira aula da minha escola, e, na verdade, do núcleo aqui de Londrina. Então, passei esse vídeo, na sequência eu trabalhei a aula do RCO, a aula 2001, que tem em todas as turmas, né, sobre o bullying, e passei um vídeo que estava lá. E os alunos foram realizar uma atividade, que daí eu fiz uma atividade pedagógica, um escudo de papel. Então, o primeiro passo foi a estratégia utilizada, foi a sensibilização, que foi, a partir das ações que foram feitas com esses vídeos, foi conversar com os alunos a respeito do tema, como uma forma de conscientizá-los sobre essa prática na realidade escolar. Foi feita uma reflexão com eles, um questionamento com eles ali sobre o que é o bullying, se eles já fizeram bullying. Aí eles, primeiro eu perguntei se, na verdade, eles já tinham sofrido bullying. Aí eles falaram, levantaram a mão que sim. Aí eu perguntei se eles já tinham feito bullying. Aí eles falaram que não. Eu falei, não, eu quero que realmente vocês sejam sinceros. Aí alguns levantaram a mão ali. Então a gente foi conversando um pouquinho sobre esse tema, assim, para eles refletirem um pouquinho, e aí a gente foi trocando ideias do que eles já vivenciaram, do que eles já viram sobre o bullying. Na sequência, a gente fez uma atividade, que é o escudo de papel, que até tem aqui, não sei se dá para ver direito. Então, na verdade, o que eles fizeram? A folha de sulfite, eles dobraram ao meio, aí na capa eles colocavam o tema, que é o escudo de papel, a turma e a série, aí eles abriam a folhinha aqui, aí no primeiro lado, do ladinho aqui esquerdo, eles colocavam o que o mundo joga. Então, eles iam escrever aqui com setas, palavras feias, risadinha, exclusão, né, alguma situação que eles já viram de bullying. E do lado direito, eles iriam colocar aqui o que eu protejo. Então, 3 coisas que eles amam. Por exemplo, um hobby, um sonho, um talento que eles tenham, né? Alguma coisa que é particular deles que ninguém pode tirar. E no fundo, né, na contracapa, eles iam fazer uma atividade ali, que eles iam criar um escudo, né, uma rede de proteção ali, que o que vem de fora não influenciam eles. Então, pensando no tema do bullying, eles foram construir isso daqui, o que vem quando eles veem alguma coisa relacionada a bullying, como que eles devem agir, né, quais são as formas que eles podem estar ajudando alguém que está sofrendo bullying. Então, a gente foi construindo isso. E na sustentabilidade, a gente foi conversar sobre esse tema, né, que junto a sala é mais forte e que o bullying não existe, só se realmente a pessoa fizer, né, então que a gente não deve fazer o bullying. Esse foi um trabalho, foi esse primeiro que eu apresentei, né, a capa, aqui ele aberto, que ele coloca aqui do lado esquerdo, né, o estilo feio, seu brega, hahaha, eca, que nojo de você, e do lado direito ele coloca o que ele gosta, minha família, meu cabelo, minha amiga, e aqui achei legal que o escudo dela é a amizade, né, que todos juntos ali são mais fortes. Aqui eu coloquei só alguns trabalhos, né, que eles colocaram aqui, dentro do tema deles, né, relacionado ao bullying que a gente fez aqui. Achei legal esse aqui, como escudo, ele colocou conversar, diga não aqui ao bullying, né, falar com o professor, tentar resolver, não se irritar, não revidar, não brigar, né, procurar levar de uma forma mais leve, né, para não dar continuidade, para piorar as coisas. Aqui é um outro trabalho. Eu não coloquei de todo mundo, porque era muita coisa. Aí aqui teve depoimento de algumas alunas, que uma delas colocou aqui. Então, eu amei a aula sobre bullying, eu aprendi que é muito feio fazer bullying, e se você faz, tudo que você faz volta para você. A experiência foi legal, um tempo de aprendizado e diversão. Aí ela fez um desenho aqui, como eu queria ser como ela, né? A menina chorando aqui, fala da loirinha, a loirinha chamando ela de gorda, então, para não fazer o bullying. Aí aqui teve um outro depoimento, e os resultados aqui valeram a pena, porque os estudantes, eles participaram, eles aprenderam um pouquinho mais sobre o tema. Então, essa atividade, essa dinâmica que a gente fez na construção do escudo humano, a partir do que a gente conversou, fizeram eles refletirem sobre o tema, né? Então, os objetivos foram todos atingidos dentro dessas atividades, dentro dessas aulas do que foi conversado, e o engajamento dos alunos também no decorrer do momento da aprendizagem foi muito legal, porque foi uma atividade que eles se envolveram de acordo com a capacidade do que eles tinham condições de fazer, sem gerar frustração, né? Então,
foram resultados muito positivos ali, que eles conseguiram ali realizar o que foi proposto no decorrer da apresentação. Acho que é isso, né, prof? Deu meu tempo? Faltam alguns segundinhos. Nossa, belíssima apresentação. Parabéns, Leise, parabéns. Uma gracinha com sexto ano, utilizando o desenho, né? O escudo, utilizando o desenho, que para eles é muito importante. E na psicologia, você escrever é muito bom. É muito bom você colocar no papel. Porque eu acho que Muito eles bem. guardam mais, né? Eles refletindo ali sobre o que eles colocaram, né? E também tem uma outra situação, Leise, que você escrevendo principalmente coisas ruins, isso ajuda você a refletir, a resolver melhor internamente. Lê alguma coisa sobre isso, bem legal. Quem é o próximo? Vamos lá. É a Filomena. Isso, sou eu, professora. Então, pode Então, começar, fica à vamos lá. vontade. Nossa, o meu ficou bem resumido mesmo, não me estendi nada, economizei palavras. Se for preciso, eu me estendo um pouco mais, professora, no resumo, tá? Mas eu trabalhei com o tema respeito no sexto ano, ele é bastante abrangente. Usei bastante dos slides que você usou conosco durante os encontros, tá? Falamos sobre direitos humanos, falamos usei aquela roleta, né? Poemas, vídeos, tudo, vídeos do Bessa, que são vídeos assim muito interessantes e muitas vezes impactantes, que falam específico de respeito. Conversamos bastante, mas o foco, professora, como o respeito ele abrange bastante e muito, eu usei que veio em alguns slides do RCO a respeito às mulheres no sexto ano. Olha que foi assim chocante para mim, porque quando nós começamos a falar com o sexto sobre o respeito às mulheres, o que eu vi? Aquilo que a gente vê no noticiário está na nossa sala de aula. Eu tive que interromper alguns relatos deles, porque a vida real em casa, o que eles vivem, é muita coisa o que a gente vê na televisão, sabe? E como é sexto ano, eles falam mesmo. Então, eu tive que interromper, assim, para eles não se expor demais, eu tive que interromper algumas falas, tipo, cortar mesmo, porque eles falam aquilo que acontece na casa. Depois que nós conversamos bastante, debatemos, procurei desviar um pouco do assunto diretamente ligado a famílias deles, falamos assim, no geral, sobre esse respeito, e trabalhei com caça-palavras, aquela roleta bem legal lá que você usou um dia, fizemos acrósticos sobre a mulher, e depois disso, eles tinham que escolher alguém com quem eles convivem, que inspirasse, que fosse a inspiração para eles, que fosse uma pessoa assim que transmitisse confiança, que transmitisse essa mulher fosse inspiradora na vida deles. A maioria dos pequenos escolheu a mãe. É minha mãe, professora. É ela que me inspira. Então, alguns relatos eu consegui colocar no meu trabalho deles falando por que a mãe é inspiradora, o que a mãe faz ali no bairro onde eles moram, na vida deles, que serve como exemplo, que é uma pessoa assim que eles querem seguir na vida, que é uma mulher top, das top, que nem diziam eles. A gente fez alguns cartõezinhos. Eu não tive muita opção de fotos, porque eu tinha tirado bastante do rosto deles, então eu fiquei com pouca coisa de opção de fotografias, mas eles escreveram para a mãe, alguns para a avó, falando por que eles admiram ela,
o que ela faz de tão importante na vida, no dia a dia deles, até na comunidade onde eles vivem, que ela é exemplar. E eles fizeram esses cartõezinhos, eu até fiz a impressão de uns modelinhos de cartões para eles escrever dentro, ilustrar e demonstrar aquele carinho que eles têm por elas, e para que eles pudessem levar para casa e entregar para essa pessoa que eles tanto amam, sabe? Então foi um trabalho assim, que eu percebi o quê? Que é sério, que é só o começo, porque eles são pequenos e tem muito que trabalhar com eles, tem muito que tocar nesse assunto. Uma vez só não resolve, porque é um problema que muitos vivem em casa. A gente não consegue mudar lá na casa deles. Então, um pouquinho que a gente conseguir fazer na escola, com conversa, com debate, com trabalhinhos simples assim, que não sejam grandiosos, mas que, de repente, eles vivenciem em casa problemas relacionados a esse desrespeito, que eles, de repente, lembrem daqueles momentos de conversa que nós tivemos na escola e que façam uma mudança pequena, seja ela como for, na vida deles, desses pequenos que estão aí apenas começando nessa vida, que tem uma longa jornada pela frente. Parabéns, parabéns. Eu só gostaria que você subisse um pouquinho para a gente dar uma olhadinha nos cartõezinhos ali para a gente poder Olha, olhar. como é que eu faço? Eu tenho que voltar nele aqui, só um pouquinho. Só pular A assim, ó, gente, com o mouse. Isso, deu certo. Tá certo. Eu não consegui mais fotos, por quê? Porque como eu te falei, eu foquei bastante na imagem da turma toda trabalhando em grupo, que eles fizeram grupos, e eu tirei Aham. foto mais do rosto deles, e como eles levaram o material para casa, eu fiquei sem muita opção, sabe? Sim. Mas fui cortando algumas imagens, tipo assim, cortando o rosto para pegar só o trabalhinho ali, a mãozinha deles. Parabéns. E assim, você me deixou assim muito tocada quando você começa a me dizer que eles presenciam esse tipo de violência em casa e, como a Eunice colocou aqui, escolha corajosa. Parabéns, Filomena. Então a gente tem que realmente, é que nem você falou, é só o começo, né? Parabéns, tá? Eu não posso falar mais, gente, senão eu acabo cedendo o tempo da apresentação de vocês, tá? Porque eu gostaria de falar mais. Quem vai fazer a justificativa, ó, a Norma e a Onice, vocês têm que fazer um comentário, tá? Deixa eu só ver aqui. Tem que fazer mais um comentário também, tá, meninas? Para vocês fazerem certinho a, o feedback, tá bom? Ó, comentários e sugestões, ó, ali na frente do item que vocês colocaram, tá? Então, agora será a Maria de Fátima. Pode começar. Maria de Fátima, acho que você está com o microfone desligado, que a gente não escutou nada. Não escutaram mesmo que eu estou com o microfone desligado mesmo. Então, boa noite a todos novamente, tá? Eu sou a professora Maria de Fátima, eu fiz com o 9º ano do Colégio Teotônio, tá? Foi uma roda de conversa que eu fiz com eles, foi uma coisa assim, foi bem divertido, bem legal, eles gostaram bastante. Eu fiz uma maneira diferente, eu peguei bexigas e eu coloquei algumas perguntas dentro de 12 perguntas diferentes dentro das bexigas, e eu avisei que eles iam encher as bexigas até estourar, e eles iam me responder a questão que estava ali dentro, e daí aquele iam responder, se os outros ficariam em silêncio,
e depois que ele respondesse, ele lesse a pergunta, respondesse para eles, aí eles poderiam conversar sobre o assunto, né? Então, assim, foi uma coisa bem divertida, bem descontraída, né? Então, foi realizado junto aos estudantes a dinâmica apresentada durante o GE, porque a gente falou da roda de conversa, né? Uma das últimas aulas. Então, eu utilizei bexigas, né, e papéis com perguntas dentro. Foi explicado para eles a importância do bom clima escolar no colégio, que esse clima só é garantido quando todos os elementos que compõem a escola se sentem pertencentes ao mesmo. E que fazem parte disso, né? Feito uma primeira fala sobre o que vinha a ser clima escolar para eles, então os alunos foram convidados a saírem da sala, que eu achei mais interessante a gente fazer em um local, assim, mais reservado, mais vazio, para que eles pudessem conversar e pudessem realmente expor aquilo que eles pensavam, que eles sentiam, né? Todas as suas agonias, angústias, suas questões, tá? Então, para eles ficarem mais à vontade. Foram orientados que deveriam encher a bexiga e estourá-la. Aí alguns quiseram estourar, enchendo com a boca até estourar, outros apertavam, enfim. Teve gente que sentou na bexiga, pisou na bexiga e assim por diante. E que dentro dela ia ter uma pergunta que iria ter que responder com toda a sua sinceridade. E após essa pergunta, os demais alunos poderiam interagir, né? Todo mundo participou, até os autistas, gente, foi até engraçado que eu tinha um aluno autista, e eu falei, se você não quiser participar, por causa do estouro. Aí eles dois alunos quiseram encher a bexiga e deram para um colega estourar para eles, né? Mas eles queriam participar também, né? Eu tirei foto, eu gravei algumas situações, só que eu não gravei as respostas deles, porque eu achei que era uma coisa mais... Eles passaram para mim, eu conversei, mas não coloquei assim, que foi fulano Beltrano que acabou respondendo, sabe? Então, e eles gostaram bastante da dinâmica. Aqui eu tenho eles enchendo a bexiga, né? E se divertindo bastante com a bexiga, tá? Estou passando muito rápido. Tá? Aqui está a turminha deles. E eu tenho uns videozinhos aqui também. Em voz alta, Grazi. Você sente que a escola trata todos os alunos de forma igualitária? Ali no meu relato de implementação, eu coloquei todas as perguntas, tá, professora, que eu utilizei, que eu fiz com eles, tá? Então, se ele era motivado a vir para a escola, se ele sentia que todo mundo era igual, esses tipos de perguntas que eu fiz com eles. E tem mais um videozinho aqui, professora. Eu achei, assim, que foi uma coisa muito... rendeu bons frutos. Que eles falaram coisas para mim que eles não falavam, não conversavam com outros alunos, com outros professores, né? E eles se sentiram muito à vontade, né? Porque foi através de uma forma bem lúdica, de uma brincadeira, né? Que eles acabaram se abrindo ali para algumas questões que eles tinham. E é isso. Parabéns, parabéns, Maria de Fátima. Excelente. Gente, estou orgulhosa de vocês, viu? Olha, gente, vamos lá. Não dá, eu queria falar mais, mas não posso, porque já são 8 horas. Quem é o próximo? Então, quem vai fazer o feedback da Maria de Fátima é o Jean. Então, agora nós temos o Hélio. Agora é o Hélio. Hélio, você está aí? Sim, professora. Eu posso já colocar aqui, o da professora anterior está aqui? Aí eu acho que eu fico Pode meio chateado. colocar. Tá, peraí, então. Aí sou eu que tô.
Tá, peraí. Eu acho que é esse daqui. Professora, peraí que eu fiz errado aqui. Peraí, Hélio. Isso aqui. Professora, eu confesso, eu esqueci de fazer a síntese, e aí eu vou apresentar aqui o meu inteiro, mas não vou demorar, não. Prometo que eu não demoro. Tranquilo. Estou Tá? contando 5 minutinhos aqui. Então tá bom, gente. Boa noite para todo mundo. Eu fiz o relato com meus alunos do sexto A, beleza? E aí a ideia é formar um grupo de alunos disseminadores do clima escolar positivo, tá? Eu acho que assim, como eles estão chegando agora na escola, eu fiz o seguinte com eles. A princípio, eu tive uma conversa com eles, né? Quis saber deles, fiz mais ou menos, entre aspas, uma coleta de dados, para eu saber o que eles achavam da escola, como eles estão chegando agora, o que eles estão vendo de bom, o que eles estão vendo de ruim, o que, na opinião deles, isso pode ser melhorado, né? É claro que daí, em alguns momentos eu escrevi aqui que eu precisei intervir, porque às vezes eles davam uma viajada, eles queriam ter um intervalo maior, eles queriam, né, aquelas coisas todas lá. Mas, enfim. E aí uma coisa que eu achei bem interessante é que eles, né, alunos do sexto ano, às vezes eles ficam assim, ninguém ouve a gente porque nós somos pequenos, porque ninguém, né, quer falar, dá muita importância para uma criança. E aí, né, eu peguei, conversei com eles, e aí o que acontece? Houve um grande entusiasmo na hora que a gente foi pôr a mão na massa. Quando eu falei para eles, para a gente fazer uma... Assim, eu acho que eu vou mostrar a foto que fica melhor para vocês verem o que a gente fez. A gente fez um papel. Eu peguei um papel... Eu não sei o nome desse papel, eu esqueci. Alguém sabe bem o nome? Craft, né, professor? Craft. Eu peguei o papel craft, né? Tá escrito ali, clima escolar sexto A. E nesse papel, cada um deles pegou um post-it. E não precisava colocar o nome. Eu não quero colocar o meu nome. Não quero e não precisa, tá? E aí eu expliquei que eu gostaria que eles colocassem a escola que eles querem, né? Como eles estão chegando agora, eles precisam dessa escola, uma escola com mais harmonia, uma escola com menos bullying, uma escola que seja mais limpa, mas essa limpeza que não tenha que partir da tia da limpeza, uma escola em que eles possam, né, ter um banheiro mais adequado, e detalhe, um banheiro seguro, e aí eles foram colocando todas essas questões nesse papel craft. Depois, esse papel craft ficou na sala deles ali. Né? Deu um pouco de trabalho para colocar, mas para que toda hora que eles te passem, para que eles estejam ali, eles possam ler e lembrar daquilo. E aí, para esse lance, para que eles possam, mais tarde, ser disseminadores dessa ideia do bom clima escolar, ou do clima escolar positivo. Porque foi uma ideia que a gente teve aqui no grupo, né? De pegar os alunos do sexto ano e ir discutindo com os alunos do sexto ano isso, né? Porque esses alunos, essa turminha minha de sexto ano, como deve ter a turma de bastante gente aí da sala, aqui do grupo, vai ser amanhã sétimo, vai ser o oitavo, vai ser o terceiro. Então, para que eles tenham essas boas práticas e disseminem essas práticas entre os outros alunos da escola. Como é uma turma tranquila, sexto ano, sexto A, né? Foi um trabalho bem tranquilo, bem interessante de fazer. Aqui também eu tive, né, o depoimento do meu pedagogo, o professor Marcos, né, que falou um pouquinho sobre o que ele achou, e também o depoimento do professor, oh, meu Deus do céu, onde que está aqui? Do professor Flávio, que é o diretor auxiliar, falando também sobre a questão, né? Aqui, ó, fiquei feliz em observar como o professor Hélio trabalhou com os pequenos, considero importante criar essa cultura com os alunos menores, assim eles vão crescer tendo uma visão mais humana sobre a sua escola. Bem, a grosso modo e a princípio, professora, seria isso. Parabéns, olha, acho que 15 segundos faltou. Parabéns, parabéns, tá? Obrigado. Sem palavras. Próximo, quem é? Rosilei. Quem vai fazer seu feedback é a Rosilei, mas agora a Rosilei vai apresentar.
Ok, Vamos lá, compartilhando então. aqui. Uhum. Deixa eu ver, isso. Eu coloquei aqui a síntese apenas os tópicos, né? E eu havia comentado anteriormente, professora, sobre a questão da prática, porque são atitudes, assim, referentes à implementação, que eu achei muito pertinente para realizar com os estudantes também. A minha prática eu não realizei com os estudantes, eu trabalho no Núcleo Regional de Educação, e o público-alvo, então, eram os técnicos pedagógicos da equipe de ensino. Então, desde o dia que nós tivemos aquele encontro com o mural de expectativas, eu já havia pensado em implementar daquela forma, porque eu achei muito interessante, e esse era o objetivo, que de uma forma coletiva eles conversassem sobre essas expectativas de comportamentos para uma melhor convivência entre os técnicos ali nos diversos ambientes ali relacionados no núcleo de ensino. Então, inicialmente eu agendei, né, ali com eles uma reunião via Google Meet, embora nós estejamos no mesmo ambiente, é complicado a gente conseguir esse momento de tirar o pessoal dali, ir para uma outra sala, enfim, isso demandaria bastante tempo por conta da agenda, né, das reuniões e tudo mais. Assim, por Meet, eu achei que seria mais funcional. E funcionou muito bem, ao meu ver, né? Eu elaborei ali alguns slides, colocando ali, não vou apresentar aqui por conta do tempo, mas eu coloquei ali rapidamente, falando um pouquinho de direitos humanos, a educação em direitos humanos, fazendo ali algumas conexões, né, dos princípios com o dia a dia ali na equipe de ensino. Depois apresentei a proposta para eles com as orientações e o quadro e dividi em 3 grupos. Como é um grupo pequeno, eu queria que tivesse maior discussão, assim, então fiz apenas 3 grupos. Eu fiz uma pequena alteração ali no mural de expectativas, colocando que cada grupo discutiria um valor, por exemplo, respeito. Respeito nos ambientes, na sala da equipe, nos banheiros, na copa e no grupo de WhatsApp. E depois, responsabilidade da mesma forma, né? Pelo menos 2 comportamentos esperados em cada ambiente. Mas, para minha surpresa, não conseguiram fechar em 2. Então, veja que eu havia disponibilizado as 2 linhas, mas em cada linha nós temos aí uma série de comportamentos esperados ali em cada um desses aspectos ali. E depois tivemos o momento de socialização, e cada grupo foi apresentando ali as suas sugestões e tudo mais, né? E conversando também sobre possibilidades, uma sugestão que surgiu ali é de retomar aquele quadro de tempos em tempos para fazer uma avaliação, né, do que foi que evoluímos, quanto foi que evoluímos e tudo mais. Então, falando dos resultados, né, muitos pontos positivos que eu observei nessa atividade, o protagonismo deles ali, a participação nos grupos, foi até muito descontraído mesmo essa discussão ali entre os grupos, depois no momento da socialização, e essa construção de acordos coletivos mesmo. Gente, agora de hoje em diante, então a gente vai fazer assim, a gente vai mudar isso, vai mudar, né? Foi muito, muito bacana. Eu tive ali um feedback da assessora da equipe de ensino, que está no relato, e também, quando nós encerramos a reunião, pedi para eles colocarem no nosso grupo de WhatsApp lá da equipe, né, o que eles tinham achado da atividade, né, um depoimento que tem aqui no anexo também. Então, veja aqui, né, eu fiz alguns prints do slide que eu elaborei, estava apresentando ali, o pessoal participando, né, coloquei ali os objetivos, a atividade em grupos, o momento que eu fiz a orientação, ainda aqui orientando o preenchimento e depois no momento da socialização, já
preenchido. E o depoimento dos participantes, né? Alguns colocaram ali no grupo, nem todos colocaram, mas a maioria colocou ali algum depoimento. E, professora, falando assim, né, aquele momento de... Rosilei, já passou o tempo, tá, minha querida? Vamos só Obrigada, professora. finalizar. Não, pode finalizar, só finaliza. Sim, tudo bem. O impacto dessa temática, né, para mim, pessoalmente, foi muito importante parar um pouco e pensar, refletir um pouco e observar, né, de uma forma mais criteriosa tudo que está ao nosso redor e uma autoavaliação das nossas próprias atitudes. Nós temos muito a evoluir também, nesse sentido relacionado aos direitos humanos. Obrigada, professora. Parabéns, parabéns, achei assim maravilhoso, sem palavras também. É uma pena que é muito pouco tempo, gente, muito pouco tempo. Agora é o Jean, o próximo. Bem, meu Pode cumprimento, começar, Jean. tá bom, meu cumprimento aos colegas, tá? Esse é o meu, deixa eu só voltar. Esse é meu trabalho, né, desenvolvido enquanto técnico do Núcleo de Maringá. Eu procurei trabalhar a temática do Bolsa Família e a sua relevância, né, para a educação e direitos humanos. Isso, nós fizemos uma formação, né, desde então, né, estudando aqui sobre o clima escolar, e pensando, enquanto técnico, eu preciso fazer uma formação, e aí me veio o Bolsa Família, que existe muito, né, mesmo nas nossas equipes, existem muitos preconceitos, pré-julgamentos, né, falta de informação, de que não é só um programa de transferência de renda, né, ele vai além disso. E aí isso acontece, né, num espaço, né, bastante interessante, de uma das nossas maiores escolas aqui em Maringá, no Colégio Instituto. Nós reunimos os operadores escolares, porque cada escola tem um operador escolar responsável pelo Bolsa Família. Os coordenadores também responsáveis, né, por esses grupos nos municípios do Bolsa, e também a equipe multiprofissional composta ali pelos assistentes sociais e psicólogos do núcleo, tá? Então, só de forma resumida aqui, o que nós trabalhamos, né, a gente procurou destacar ali o vínculo, né, que é dado entre direito à educação e o incentivo à frequência escolar, porque o Bolsa Família, como sendo um direito, né, já adquirido aí já há alguns anos, né, no programa do governo federal, nós percebemos que ele é um braço também da educação em direitos humanos, porque a partir do momento que eu permito, né, que eu dou condições para que esse aluno tenha acesso à educação, o meio financeiro, sem dúvida alguma, é um caminho importante para a manutenção desse aluno dentro da escola, né? Então, o Bolsa Família, ele vai realmente além, porque ele né, tem esse princípio, né? Os direitos humanos, ele quer proporcionar a ideia também de que esse direito ele possa ser adquirido e ele possa ser inserido, né, na vida desse indivíduo de uma forma que ele tenha meios e subsídios depois de caminhar, né, de forma bastante individual e de uma aquisição que ele não tenha mais que, né, que precisar desse recurso advindo do governo federal. Então, nós proporcionamos, né, nessa formação um debate, né, a respeito do Bolsa Família. Claro que a gente falou de muita coisa técnica, mas também eu procurei trazer todo momento a importância, né, do Bolsa Família no espaço escolar, procurando melhorar esse olhar, né, da equipe, né, das pessoas, por conta desse preconceito que tem, porque de repente ele os próprios alunos, né, é Bolsa Família, quer dizer, vive nas costas do governo, quer dizer, a gente precisa trabalhar essa temática de uma forma que tire, né, desse campo, desse pensamento tão pragmático, né, tão ruim. O resultado, né, que os nossos profissionais eles demonstraram naquele momento ali uma compreensão bastante profunda a respeito do Bolsa,
e levando eles a conectar, né, com os direitos humanos e a promoção da inclusão social. Tudo isso, né, na garantia de acesso à educação, à saúde e à dignidade humana. Tá? Que perpassa, sem dúvida alguma, além do nosso meio pedagógico, essas questões eles estão completamente inseridas no nosso cotidiano escolar. Né? Aqui algumas imagens, né, do registro, né, da minha atuação junto com a equipe de Educação e Direitos Humanos. Aqui, né, nós temos inclusive aqui a foto, né, do guia de orientação, que hoje foi tão comentado, né, no nosso encontro. E é isso. Daí no meu relato tem o depoimento de uma das nossas psicólogas a respeito do que achou, né, dessa apresentação. Professora, eu só quero, tenho acho mais um tempinho, rapidinho, eu só quero aproveitar, né, e dizer que o guia de orientação, ele é bastante recente no Estado, tá? Então ele nasceu de uma cobrança mesmo, de um pedido dos desembargadores e juízes do Estado com relação aos encaminhamentos que a escola deve dar a situações de violência intra-escolar. Então ele não nasceu do nada. É uma cobrança mesmo do judiciário, porque as situações elas eclodem dentro da escola, principalmente o que os alunos trazem de fora para dentro, né? Então, como lidar, porque isso impacta na frequência do aluno, né? Quer dizer, ele está frequentando por quê? Está sofrendo abuso em casa, violência física, enfim. Então, tudo isso, hoje o Estado foi cobrado desse protocolo. A maioria das pessoas que sabem nas escolas ainda são as equipes técnicas, né? Equipe diretiva, enfim. Então, os professores estão conhecendo aos poucos que existe esse protocolo, e nada mais é que encaminhamentos para situações de violência. Obrigada, parabéns, Jean, parabéns também pela sua implementação, sem palavras. Gente, são 8h17, nós temos ainda a Eunice e a Norma. Vamos lá, então, terminar, Eunice e Norma? Está compartilhando? Eunice, ainda não. Não? Eu acho que eu não sei fazer compartilhar, mas você... Posso ir falando? Pode. Então, eu vou contar. Eu compartilho. Compartilha aí, prof. Ó, tá, eu vou. Tá rolando o teu tempo, tá? Tá bom. Pessoal, então, a ideia que eu tive de implementação surgiu no segundo ou no terceiro encontro, quando falou da questão da adaptação escolar, né? Aí deu um estalo, eu falei, vou trabalhar com os sextos anos, a questão de adaptação e a questão do educação em direitos humanos mesmo. Aí, junto com a professora Liamara, que na verdade é professora de artes e de cidadania e civismo, eu comecei uma dinâmica com eles, a gente falou dos objetivos, como você comentou nessa aula, né? A gente trouxe eles para o laboratório de informática, que é onde eu exerço as minhas atividades. Eu montei uma sequência de slides para eles. A sensibilização foi feita com um videozinho da Ruth Rocha, que é muito interessante, está ali, depois se quiserem ter acesso à sensibilização, com um videozinho da Ruth Rocha, que fala sobre a questão dos direitos humanos, e ainda em formato de versinhos, de poesia, assim, muito, muito legalzinho mesmo. E aí nós abrimos, eu trouxe um espaço para eles, para saber se eles sabiam o que era direitos humanos, enfim, e sexto ano eles são extremamente participativos, né? Então, foi uma função, que nem eu falo, virou um caos organizado, todo mundo queria conversar, todo mundo queria dizer o que era e dar exemplos, etc. Aí, fiz uma sequência de slides com eles, daí fundamentando, né, o que era direitos humanos, a questão da diferença de algumas especificidades das crianças, dos idosos, né, que eram direitos que abrangiam a todos, mas que alguns eram mais específicos do que outros, etc. Então, foi uma conversa assim, muito interessante, muito interativa. Eles ajudavam a ler os slides, davam exemplos, né? Foi assim, muito legalzinho. Aí, propusemos para eles a criação da Árvore dos Direitos Humanos. A Árvore dos Direitos Humanos, ela foi ali nas fotografias que aparece. Ó, então, aqui eu passando os slides, né? Na sala de informática. Aí, depois, a gente foi para a sala de aula, trabalhamos isso em 2 aulas.
Aí foi proposto para eles a pintura das mãos, e eles uma coisa que eu achei bem interessante, que eles trabalharam em conjunto, aí pintaram as mãozinhas, né? Que nem a esquerda eles conseguem pintar, mas a direita não, né? Então já teve uma participação ali, se vocês observarem, eles estão pintando as mãozinhas dos colegas, né? Então já interagiram ali e tal, e daí já conversavam sobre a questão dos direitos humanos e tal. Aí depois nós recortamos todas essas mãozinhas, que vocês podem ver que eles estão pintando ali, e recortamos, né, para montar a árvore dos direitos humanos, que vocês podem ver no painel. Como o tempo para a realização dessa atividade ficou restrito, a gente não conseguiu terminar tudo em 2 aulas, ainda foi entregue para eles umas... dá para ver aqui, ó, na minha mão, os desenhinhos que eles pintaram, e daí nesses desenhos está escrito ali especificamente os direitos das crianças, né? Direito à convivência, direito à saúde, direito à produção, direito, enfim. E daí eles tiveram que trazer isso depois, né? Por isso que vocês não vão ver ali, por exemplo, aparece eles com essas atividades, depois eles trouxeram, depois dessas 2 aulas, e a gente recortou essas partes internas dos coraçãozinhos, dos balõezinhos, e grudamos na parte interna das mãozinhas ali. Então, ficou a árvore dos direitos humanos, e daí na palma das mãos escrito, né? Direito à moradia, direito à assistência social, direito à saúde, direito a não sei o quê. Ficou bem, bem legal mesmo. E o que eu achei muito bonitinho foi um menino, Marcos, que por sinal está baixadinho aqui, ó. Ele tem um problema visual, ainda bem que não apareceu o rostinho dele. Ele falou assim que quando ele estava fazendo essa atividade era como se cada mãozinha dessa fosse uma pessoa. Eu achei achei tão bonitinho ele falando isso, né? E ele também comentou que ele achou isso mais legal do que ficar fazendo as atividades no quadro, que ele se sentiu muito importante e que cada mãozinha era como se fosse uma pessoa diferente. Foi um trabalho muito legal, um engajamento bem interessante. E aí, né, na verdade, é um papelão pesado, daí tivemos que amarrar, enfim, e deixou lá exposto na escola, e o pessoal adorou. Aí eu só trabalho no período da manhã, né? Aí a intenção é a diretora e a professora Liamara de desenvolver essa atividade com os cestinhos da tarde também, né? Porque de manhã só tem um cesto, mas à tarde tem uns 4, 5, né? Então daria para fazer um trabalho de adaptação escolar, né? E conversando, que nem a colega disse antes, da questão da sustentabilidade, pensei exatamente nisso, né? Adaptação e a sustentabilidade, porque eles vão levar o que eles aprenderam ali para toda a vida acadêmica e deles como um todo. É isso, prof. Eu tirei foto, Onice. Obrigada, Lucimar. Ô, gente, adorei esse grupo, hein? Agora, a nossa última colega é a Norma. Tá com o microfone fechado, Norma. Norma, você quer que eu compartilhe para você? Teu microfone está fechado, tá? Eu vou entrar aqui no seu trabalho. Eu acho que está abrindo. Ah, tá. Mas você quer que eu compartilhe para ti ou você compartilha? Pode deixar. Entrou aí para vocês? Não. Eu acho que vai demorar um pouquinho. Posso ir falando, professora? Pode sim. Bom, gente, então, como objetivo, eu fiz, assim, um trabalho para promover a reflexão sobre os direitos humanos, né? Os direitos, as responsabilidades na escola. Então, eu levei a educação em direitos humanos para um convívio melhor, né? Compreender os princípios de cidadania, dignidade, respeito, através da elaboração coletiva de um estatuto. O resultado final seria um estatuto dos estudantes, utilizando uma linguagem poética, que aproximasse mais esses conceitos muito abstratos, assim, do que é liberdade, do que é respeito. Então, através desse tom poético, acho que houve uma proximidade maior, né, com os temas. E que contribuísse para um clima escolar edificante, saudável, positivo.
Então, aqui, foram várias etapas, né? Então, eu fiz um slide sobre educação e direitos humanos, associado ao clima escolar positivo. A aula foi expositiva, dialogada, com a interação dos alunos. Eles participaram com perguntas e com respostas também. Aí, num segundo momento, para sensibilizá-los, eu usei um poema, um vídeo-poema, com do João Cabral de Melo Neto, Tecendo Amanhã, um poema muito bonito, um poema que aborda, assim, a união, a força da união para promover mudanças, né? Eles adoraram, não conheciam, a maioria não conhecia, e aí também eu fui perguntando depois, né, o que eles haviam, qual parte havia sensibilizado mais, tocado mais, né? Cada um foi participando. E aí, depois, então, eu usei aquela roleta, Wordwall, em que eles puderam sortear ali, eles adoraram a roleta também, queriam ficar mexendo na roleta o tempo todo depois. E aí os temas foram sorteados a partir dessa roleta, né? Então, aí eles formaram pequenos grupos, grupos para discussões, e aí eu fui levantando questões, né? Se eles percebiam aquele tema que havia caído para o grupo. Na escola, por exemplo, a escola, vocês percebem que ela é tolerante, ou ela é inclusiva, e eu fui, então, passando nos grupos e tentando fazer com que eles pensassem o tema na escola, na sala de aula, em todos os setores da escola. E depois, numa terceira etapa, eles receberam uma folha impressa com outro poema, Estatutos do Homem, e aí é do Tiago de Mello, e aí eles puderam também interpretar, analisar o poema, trazer também para o contexto escolar, né? Então, inspirados por esse poema, que fala sobre direitos, é muito bonito também esse poema, eles criariam artigos, cada grupo criaria artigos daquele tema sorteado na roleta para aplicar ali na escola, né? Então, formando o estatuto dos estudantes, né? Então, daí, depois de tudo, todos os grupos fizeram certinho, aí os artigos foram reunidos e foram, então, digitados e... Agora eu vou colocar a síntese aqui. Agora que eu lembrei de colocar a síntese. Então, aqui, ó, os resultados, né, professora? Os alunos deixaram de ver, assim, os direitos como algo abstrato, eles puderam ser críticos, pensar no contexto escolar, eles puderam interagir. Então, assim, a participação, o interesse, o envolvimento deles, né? Aquele momento de reflexão, pensando na própria realidade, e o tal do sentimento de pertencer ali, de pensar sobre, né, o seu próprio ambiente, a sua própria realidade. Então, eu acho que eles se envolveram bastante, e assim, o que mais assim me tocou é que alguns alunos que não tinham tanta proximidade comigo, sabe? Eles começaram a se aproximar mais de mim, sabe? Conversar, perguntar, interagir comigo também. Eu achei, assim, muito interessante, fiquei até emocionada. Algumas alunas que quase nem, né, me percebiam muito ali, começaram a se aproximar de mim também, sabe? Então, achei que trabalhou muito a criatividade, a reflexão, o pensamento crítico. Eu fiquei bem satisfeita com o resultado. Aí eu coloquei algumas fotos, tentei ser cuidadosa também, né? A exibição do slide, o sorteio de temas, né? Pela roleta, a folha impressa de interpretação, e logo em seguida ali a elaboração do artigo, aí depoimento em forma de vídeo, que eu não sabia que não podia ter a voz do aluno, então foi através de vídeo. E aqui o estatuto pronto, elaborado por eles, o Estatuto dos Estudantes, no mural da escola. Entrou o slide, professora?
Entrou, deu para ver certinho as fotos. Sim, Isso. e aqui no próprio relato tem mais fotos, tem o vídeo da pedagoga. Deixa eu colocar rapidinho aqui, ó. Tem também o link do meu slide que eu fiz, né? O feedback da pedagoga e as fotos, ó, outras fotos. Aqui o depoimento de alunas, o slide sobre direitos humanos, o poema Tecendo Amanhã, que é lindo, e aqui as folhas impressas, que eu tirei a foto, né? E o estatuto. Esse foi o meu trabalho. Aí as meninas colando lá no mural. Esse foi o trabalho. Parabéns, gente, parabéns. Belíssimas apresentações. Estou muito orgulhosa de vocês. Meus queridos, já são 8h31, mas assim, valeu a pena, tá? Porque realmente os trabalhos foram maravilhosos. Gente, tem lá a tabela de apresentação, preencha os nomes de vocês lá e para a gente daí na semana que vem encerrar nossa formação, tá bom? Um abraço, excelente semana, tá? Nós passamos bastante do tempo hoje. Semana que vem eu vou organizar direitinho para a gente não estourar tanto tempo. Prof, Um abraço, link de pessoal. presença. Ai, é verdade, gente. Ó, me empolguei tanto que o link de presença nem coloquei. Ai, eu amo esses cursistas, viu? Eu vou colocar, inclusive, lá no nosso mural. Só um pouquinho, meus queridos. Aqui, ó. Deixei aqui. Copiar o link de presença para vocês. Pode falar, Cleusa, você está com alguma dúvida? Sobre o RAF, eu concluí, daí eu coloco lá no